Boa tarde. Se quiser abaixar um pouquinho, senão eu vou falar alto, aí os vizinhos vão vir brigar com nós, né? Glória a Deus. Gente, eu estou muito feliz porque, como a pastora falou, a gente encerra hoje um ciclo, né, de 4 quinzenas ministrando a palavra, e quinta-feira a gente esteve reunidas, né, presencialmente para fazer a nossa última oração a respeito desse encontro, e foi grandioso e, assim, surreal a presença do Espírito Santo. E quero fazer algo, né, nessa tarde, né, porque eu não poderia deixar de fazer o algo. Pode ir regulando até ficar bom. Hoje é o Dia da Mulher, então parabéns para nós, mulheres, que somos fortes, resilientes, que somos capazes, porque o Senhor nos capacita, que somos frágeis, que choramos, que sorrimos ao mesmo tempo. Quem é que faz isso, gente? Ao mesmo tempo tá rindo, tá chorando. Porque somos assim, somos feituras da mão do Senhor. Então, levante do seu lugar, dê um abraço na pessoa aí que está próxima de você e deseje esse feliz Dia da Mulher, para que essas mulheres se sintam importantes. Deixa eu vir aqui. Agora é um abraço, hein, Duda? Agora não tem como, hein? Não tem como fugir. Feliz Dia da Mulher, que Deus nos abençoe, nos capacite e nos dê roupas para mais uma milha. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Isso aí. Fala para ela, nossa, como você tá bonita hoje. Olha o seu cabelo, gente. Que cabelo é esse? E essa roupa, me passa o link aonde você comprou para eu poder comprar também nesse lugar. Porque nós somos assim, mulheres. E nós fazemos dessa forma. Amém? Isso aí, tem que dar uma agitada, tem que dar uma balançada, né? É ministração após ministração para dar aquele up. Glória a Deus pela palavra da pastora Marcela. Foi grandiosa e poderosa a respeito do nosso grande Deus, o poderoso de Israel. Gente, eu vou pedir algo para você agora, que de repente você fala, ai Maria, para de ser chata. Não. Tem momentos que nós precisamos realmente estar ligados na presença do Espírito Santo, senão a gente perde. E nós, como mulheres, perdemos muito rápido. A gente se distrai muito rápido. Eu sento na frente. Por que eu sento na frente? Porque eu me distraio muito rápido. Se eu sentar lá atrás, eu vou ver o que a irmã da frente está fazendo, se ela mexer no cabelo, se ela mexer na bolsa, se ela levantar para pegar água, se ela... Aí eu já perco o foco. Não tenho TDAH, nem TDA, nem nada disso, mas muitas vezes somos assim. Então não perca o foco da ministração. É a palavra de Deus sendo ministrada, é a presença do Espírito Santo invadindo o seu coração nesta hora. Amém? Me foi dada a incumbência de falar de Jesus Cristo. Eu não sei, mas eu vou lá no Antigo Testamento. Porque Deus falou ao meu coração no Antigo Testamento. Então nós vamos fazer Novo Testamento e Antigo Testamento, ok? Abra sua Bíblia ou leia, ou se quiser anotar, lá em Ruth 3, 8, a parte B do 8. Diz assim, estenda a capa sobre a tua serva, pois o Senhor é resgatador. E aí você vai lá em João 15, no verso 16 e 17, que diz assim, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Maria, mas que loucura é essa? Onde está Jesus? Espera que a ministração você vai entender. Mas algo grandioso na palavra do Senhor
é que a Bíblia toda aponta para Jesus. Eu vou querer fazer parte dessa selfie depois, tá? Depois você vem tirar uma comigo? Tô falando sério. Glória a Deus. A Bíblia toda aponta para Jesus. Do começo ao fim, a Bíblia aponta para Jesus. De Gênesis a Apocalipse, Jesus é o Verbo e se fez carne. Ela esteve e ele está em todo momento na palavra, conosco, na criação. Em todo momento Jesus está. Todo o Velho Testamento nos leva a ver Cristo. Se você tiver um olhar aguçado, uma ótica realmente de Deus, do Espírito Santo, ministrando o seu coração, você vai ver todo o tempo Cristo no Antigo Testamento. Podemos ver Cristo em Neemias, podemos ver Cristo em Esther, podemos ver Cristo em Davi, em Noé, e por aí vai, todo o Velho Testamento. Mas hoje Deus ministrou ao meu coração a história de Boaz. A pastora ministrou aqui em um domingo pós-encontro sobre Ruth, ser uma mulher virtuosa. E hoje eu quero falar sobre Boaz, o resgatador, que consta na genealogia de Cristo. Boaz, filho de Salmão e Raabe, a prostituta. Olha como que Deus é maravilhoso e é muito louco. Por isso que ele é muito louco. Ele foi lá com Raabe instruiu aqueles homens, foge daqui, aquela coisa toda que nós conhecemos. E Boaz é filho de Raabe, pai de Jessé, que Raabe teve Boaz teve Obed, e Obed teve Jessé. Jessé, por sua vez, pai de Davi. A história vai nos dizer que Elimeleque, marido de Noemi, morava em Belém de Judá. Na época dos juízes, houve fome naquela cidade. E Elimeleque falou, vamos para Moabe. Vamos para lá, porque aqui não tem alimento, então vamos para Moabe. E lá a gente vai se mantendo. Eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion. E eles foram para Moabe, morar lá. Chegando lá, passado algum tempo, Elimeleque morre. Noemi fica viúva. Se torna uma mulher viúva, com seus 2 filhos, numa cidade diferente daquela que ela estava habituada. Seus filhos se casaram, cresceram, se casaram, e se casaram com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Uma cultura diferente, deuses diferentes, hábitos diferentes, tudo diferente. Mas eles estavam ali, naquela terra. E vejo aqui que Deus muitas vezes nos coloca nessas situações para quebrar religiosidade. Nós começamos a falar aqui de que Boaz é filho de Raabe, quebra de religiosidade. Muitas vezes olhamos para uma pessoa e achamos que aquela pessoa é santa, que aquela pessoa, nossa, a unção que aquela pessoa tem, meu Deus! Ficamos atrás de pessoas, esquecemos de olhar para aqueles que Deus realmente escolheu. Quem olharia para Raabe? De verdade, gente. Ninguém. Mas o Senhor olhou para Raabe. Quem olharia para Noemi e Ruth? Ninguém. Quem olharia para Maria Paula? Ninguém. Quem olharia para Evelyn? Para a pastora Marcela? Para a Thaís? Ninguém. Mas o Senhor, Ele olha e nos vê. E Ele vê muito mais do que aquilo que somos. Então, nós precisamos entender essa quebra de religiosidade. Nós não podemos mais aceitar essas coisas do nosso olhar. Mas aquilo que Deus comunica conosco do que é verdadeiramente fato. E a palavra vai dizer que seus 2 filhos morreram e suas noras também ficaram viúvas. 3 mulheres em uma casa viúvas, sem recurso, sem apoio,
sem provedor, porque na época o homem, e quando morresse o marido, eram os filhos que eram os provedores daquele tempo, elas não tinham mais nada. Então, Noemi chega até suas noras e fala, ó, vocês são novas, eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela lealdade, tá tudo na história de Ruth, tá, gente? Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela lealdade que vocês tiveram com os meus filhos, por tudo que vocês fizeram, mas volte para a casa do seu pai, para que você possa se casar novamente e tenha uma vida. Elas choram, a palavra fala que elas começam a chorar alto. E então Orfa decide. Orfa fala, não, eu quero ficar com você. Não, eu não vou. Mas uma vez mais que Noemi fala, volte para a casa do seu pai. E até parece Pedro falando, né? Quando ele diz assim, Senhor, por que não posso te seguir agora? Darei a minha vida por ti. E a palavra fala, né, que quando Pedro viu o cenário que Jesus estava inserido, ele o nega por 3 vezes. E muitas vezes somos assim. Muitas vezes por falta de ouvir a instrução do Senhor, de ter um coração quebrantado, obediente, porque muito mais sacrifício, Deus quer obediência, nós tomamos decisões nas quais o Senhor não se agrada. Ou que talvez os faça demorar um pouco mais para chegar onde deveríamos estar. Mas Ruth decide cuidar e estar com sua sogra. Ruth entendeu tudo o que estava acontecendo e o porvir. Ela teve uma visão diferente de Orfa. Ela entendeu que Noemi não poderia se casar novamente. Provavelmente Noemi já era de idade. Noemi não poderia ter filhos mais. Noemi seria abandonada. Não teria mais quem ajudasse com recursos e na alimentação. Ela entendeu isso. E o mais interessante disso é que Ruth, o contrário de nós, muitas vezes, sem interesse algum. Ela não olhou uma grande herança. Nossa, tem uma grande herança, vou lá com Noemi porque ela é rica, ela tem dinheiro, então eu vou atrás de Noemi porque ela vai me sustentar. Não. Ela estava no olho da amargura, viúva, sem nada, e Ruth decide estar com ela, sem provisão, sem barganha, sem herança. Ruth decide. Ruth fica com sua sogra. Sabe por quê? Muitas vezes não entendemos esse amor de Jesus, que foi esse amor que Ruth teve pela sua sogra. E muito longe do amor que Deus tem por nós, muito longe, porque o amor de Deus, Jesus Cristo, ele é único. E a palavra diz que nós só amamos porque ele nos amou. Porque não foi nós que escolhemos a Cristo. Em João, na primeira palavra que eu li, diz desse amor. Não foi nós que escolhemos ele, mas ele nos escolheu primeiro. Em amor, e ele tem um grande plano para as nossas vidas. A pastora falou aqui sobre Deus, sobre a grandeza de Deus, sobre tudo que Deus, o pouco, né, que nós entendemos que Deus é e o que Deus representa. E aqui, Ruth poderia ter medo, poderia ficar com medo, poderia falar, não, eu não vou com Noemi, porque eu não sei nem para onde que ela vai, eu não sei nem onde que ela mora, porque até então ela estava num ambiente favorável, na terra dela. Ruth não estava lá em Belém de Judá, Ruth estava em Moabe, naquilo que ela estava habituada, naquilo que ela estava acostumada. Ruth diz para sua sogra, em uma palavra de decisão,
que é o que nós temos que ter todos os dias. Não é só um dia, é todos os dias, acordar decididas em servir a Deus. Teu povo será o meu povo, e teu Deus será o meu Deus. Por que Ruth diz isso? Porque Moabe era um lugar onde eles adoravam outros deuses. Não era o Deus, o poderoso de Israel, o grande eu sou, o Yahvé, não. Eles tinham outros costumes, outra cultura, outros hábitos e outros deuses. E a partir do momento que Ruth fala, o teu povo será o meu povo, a tua nação será a minha nação, o teu Deus será o meu Deus a partir de hoje. Eu não quero olhar para trás, eu quero seguir em frente diante de tudo que aconteceu conosco. Nós somos viúvas, nós vivemos luto, nós perdemos tudo que tínhamos. E eu quero viver o novo do seu Deus sobre a minha vida. Ruth foi determinada e decidida. Quantas mulheres determinadas e decididas tem aqui? Mas pode levantar as duas mãos, não é uma só não, porque é realmente para ser determinada e decidida. Mesmo com medo, porque quem tira o medo é o Espírito Santo. Eu estou determinada, eu vou em frente, eu não conheço aquela cidade, eu não sei qual é o ambiente que eu vou estar inserida, mas eu sei que eu vou estar com a minha sogra, e de alguma forma eu vou poder ajudar a minha sogra, porque eu a amo e eu não quero abandonar ela. Determinada e decidida. Jesus é determinado e decidido. Se Jesus não fosse determinado e decidido, o que seria de nós sem o sacrifício? E nós vamos chegar lá. Elas voltam para Belém. E Ruth imediatamente busca uma forma de manter as duas financeiramente, para se alimentar, porque elas voltam e o que nós vamos fazer agora? Ruth, então, começa a pegar, entra numa plantação e ela começa ali a pegar das sobras dos ceifeiros. Ela começa a recolher as espigas que vão caindo pelo caminho. E para algumas pessoas, pegar as espigas que vão caindo pelo caminho é fracasso, é desonra, é perda, é vergonha. Aleluia. Glória a Deus. E a presença do Espírito Santo é real nesse lugar. Aleluia. Porque o Senhor nos escolheu para darmos frutos. Quando Ruth decide estar com Noemi, Ruth não poderia ficar deitada na cama esperando que o milagre acontecesse. Ruth levantou, arregaçou as mangas e falou, eu vou trabalhar, porque a senhora é de idade, então eu vou sustentar nós duas. E Ruth fez isso. E para algumas pessoas, isso que ela estava fazendo era motivo de vergonha. Elas retornam para a cidade dela e no final de Ruth você lê depois, Noemi fala, não me chame Noemi, me chama de Mara, porque eu estou amarga. Ela volta para a terra dela sem nada. Quem que quer voltar para um lugar de onde saiu sem nada? Não, a gente quer voltar, né? Olha o que eu conquistei. Olha o que eu consegui. Olha como eu estou. Mas o Senhor é muito louco e Ele confunde aquilo que é para confundir aqueles que não são. E Ele faz dessa forma. E aquilo que é uma vergonha para muitos, para Ruth, ela estava semeando enquanto pegava as espigas que ficavam para trás. É um tempo de semear. A colheita na vida de Ruth ainda não havia acontecido. Ela começou a semear de acordo com a decisão dela. Que os ceifeiros deixavam pelo caminho. Para alguns é resto. Para outros, provisão e visão. Para uma pessoa de visão, é fruto vindouro que permanecerá. Então, de repente, você está vivendo uma situação, e a gente conversou isso, né?
Algumas mulheres ali na reunião, na quinta-feira, falaram, nossa, eu estou vivendo um momento mágico, legal, eu estou amando o momento que eu estou vivendo na empresa que eu trabalho. E a outra já falou, nossa, eu já não estou vivendo, que é o que a gente falou de estações. Porque a gente começa primeiro a plantação, para depois colher esses frutos, e frutos que durará. Porque não adianta nós plantarmos um fruto agora, que amanhã acabou. Não. Aquilo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. Então Boaz e Ruth se conhecem. E Boaz fala assim para Ruth: darei ordem aos capatazes que não toquem em você. Sabemos que ali e em qualquer outro lugar onde tinha muitos homens e uma mulher ali, né, bonita, nova, no meio do mato, o que seria provável acontecer? Abuso, molestação. E essas mulheres, elas estavam sujeitas a isso. E ainda assim, com medo, de repente, de que isso acontecesse, ela foi. E Boaz fala para ela: permaneça aqui, na minha plantação, e eu vou dar ordem para que nada te aconteça. Permaneça em Cristo. Permaneça em Cristo. Não se afaste da presença de Deus, porque em Deus é que estaremos seguras. Fora da plantação de Deus estaremos vulneráveis. Não teremos a cobertura do Espírito Santo sobre as nossas vidas se não permanecermos nele. E a palavra também vai falar da videira verdadeira, se estiver em mim e eu nele. A palavra toda nos ensina a esse respeito. Permaneça em Cristo. Só seremos protegidas e guardadas estando nele. Toda aquela situação era de morte, luto e luta. Nós temos que trazer para a nossa vivência. Nós temos que trazer para nós a história. Eu aprendi que nós temos que mergulhar dentro da história. E eu mergulho mesmo, eu viajo mesmo na história. Ela perdeu o marido, ela perdeu 2 filhos. Imagine hoje perder um filho. Eu não gosto nem de pensar nisso. Eu não gosto. Não. Porque somos mães, nós não queremos pensar na perda de um filho. Ela perdeu 2 e o esposo. Então era luto e luta. 2 mulheres sem marido, sem recurso, sem segurança, mas elas eram determinadas e decididas. E dentro dessa decisão, a melhor decisão que elas tiveram foi de permanecer em Deus. E Ruth, de começar a servir a Deus, o Deus de Noemi. Em João 16, 20, parte B, diz assim: vocês serão entristecidos, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Quem olhasse o cenário de Ruth e de Noemi, e quem olha para o cenário da sua vida hoje, está falando, não vai dar bom. Não vai dar bom, vai morrer ali, vai dar ruim ali, vai falir ali, vai perder ali. Mas se o Senhor é a nossa cobertura, se o Senhor, o grande e poderoso eu sou, é o Deus da minha vida, vai dar bom. Aparentemente, eu falo que está confundindo o inimigo. Deus está falando, pera, vou usar minha estratégia aqui que o inimigo vai estar achando que está ganhando, mas está nada, está perdendo, já perdeu. Porque o inimigo já foi derrotado. Nós é que temos que crer nisso. Noemi instrui sua nora como deveria se aproximar de Boaz. E assim ela faz. Está lá em Ruth 3, que ela se deita nos pés de Boaz e se cobre. E quando Boaz acorda, ele vê ela ali e era, né, o costume daquela época. Boaz vai até a porta da cidade, depois desse acontecido. Ele entende que ele deve resgatar a Noemi, mas também a Ruth. E ele, com testemunhas,
ele conversa ali com aqueles homens que ficavam, eles faziam todos os negócios feitos, eram na porta da cidade. E eles chamavam testemunhas para participar daquela negociação, daquele julgamento, enfim. E então, Boaz vai até a porta da cidade. Nós estávamos, né? Em um cenário de morte. Assim como Ruth e Noemi estavam nesse cenário de luto, de morte. Nós estávamos em um cenário de morte. O pecado entrou por um homem, Adão. Nos separou de Deus. Mas Jesus Cristo, nosso resgatador, decide sem variação de dúvida. Porque se dependesse de mim, vou confessar, eu não sei. Mas Jesus não. Jesus ele vem em forma de homem. Para quê? Como a pastora falou, será que se ele não tivesse vindo, seria mais fácil entender o perdão? Ele vem em forma humana para nos mostrar as limitações que temos, mas também de que somos capazes de enfrentá-las. Porque se Jesus conseguiu em forma humana, mas ele é Deus, ele era Deus, sim. Mas o tempo que ele viveu como forma humana, ele deixou a sua glória, a palavra fala. Ele deixou a sua glória, ele falava com o Pai diariamente. Ele nos ensinou como deveríamos fazer todos os dias. Ele sofreu, ele chorou, ele riu quando era pequenininho, caiu, levantou, doeu o dente, tudo ele viveu. Nós temos o hábito de olhar para Jesus mas ele andou aqui conosco, como homem. E ele, sem variação de dúvida, compreende a missão que ele veio executar em forma humana. E eu já quero falar aqui para algumas pessoas. Você sabe qual é a missão que você tem que executar? Eu sei qual é a minha e já estou tremendo as pernas. Se você sabe, não demore em executar. Porque tem vidas dependendo da sua vida. E aí você fica naquela, né? Que a pastora falou do medo, da incerteza, da segurança. E deixa de executar aquilo que Deus te chamou para fazer. Quando Ele é Deus. Se Ele te chamou, Ele é fiel para concluir a obra que Ele tem sobre a sua vida. E Ele te dará as ferramentas. João 17, do 1 ao 5, diz assim: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Para quê? Para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhes deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e o Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifico na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele deixou a glória. E aí, quando ele percebe que tudo vai acontecer, a crucificação, os açoites, ele fala: Pai, glorifica o teu filho novamente, como foi antes. Esse é o Jesus da Bíblia. Esse é o Jesus que subiu e deixou o seu Espírito Santo como nosso Consolador. Boaz, mesmo sabendo que quando cumprisse o resgate por Ruth, sua descendência seria para manter o nome do falecido vivo e não a dele. Percebe que não tem barganha. Não tem o que aquela pessoa pode me oferecer. Não existe isso.
Hoje representamos Ruth. Jesus Cristo é o nosso resgatador. Ruth pediu a Boaz que estendesse a capa sobre ela. Que a resgatasse. Pedro, quando estava no barco após a morte de Jesus, sem esperança, pois o havia negado 3 vezes. Quando ele percebe que era Jesus ao encontro deles, naquela pesca, Cristo, o ressurreto, o Salvador, o resgatador. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo, para todo o sempre. Eu tenho as chaves da morte e do Hades, do inferno. Ele esteve morto, mas enquanto ele esteve morto, ele esteve com Deus. Ele esteve cumprindo a missão dele ainda que no plano físico ninguém estivesse vendo. Cadê Jesus? Jesus morreu, você não está sabendo? Jesus morreu. Foi crucificado, apanhou, açoitado, cuspido. Mas estava acontecendo algo no plano espiritual. E nós precisamos entender isso hoje. Que enquanto estamos aqui, está acontecendo algo no plano espiritual. Nós estamos em uma batalha. O Senhor pegou de volta as chaves da morte. Aquilo que Adão perdeu com o pecado. Jesus pegou de volta para que nós tivéssemos novamente a chance de nos reconciliarmos com o Pai. A Bíblia vai nos dizer que Pedro vestiu, presta atenção, quando vamos entrar na piscina, né, quando ninguém joga, quando a gente vai entrar numa piscina, no mar, na água, a gente tira a roupa, né? Opa, vou no mar, vou tirar minha roupa. Vou na piscina, gente, de biquíni, tudo certinho. A roupa é adequada para o banho. A Bíblia diz que Pedro coloca a capa para se jogar na água. Que conversa é essa, doida? Porque Deus é muito louco. Aí Pedro vai, tá sem a capa, bota a capa, se joga na água para ir se encontrar com Jesus. Porque ele olha da pescaria e ele fala, é Jesus, ele tá vivo. Porque houve arrependimento no coração de Pedro. Ele negou, sim. Ele chorou, sofreu, sim, mas se converteu naquele momento. Não é a sua caminhada com Cristo que te torna convertido, não. Porque Pedro caminhava com Jesus, via milagres e maravilhas e também operava aquilo. A nossa conversão é quando mudamos o nosso comportamento, quando mudamos a nossa mentalidade, quando mudamos as nossas ações, quando decidimos respirar e viver para Cristo, quando entendemos que Ele é o grande eu sou, quando eu entendo que Ele é suficiente na minha vida, quando eu entendo que não há nada que eu possa fazer se não for da presença do Espírito Santo em mim. Glória a Deus. Aleluia. A capa representa algo grandioso na vida de Ruth. Sabe, nós temos que começar a ter um temor de ler a palavra de Deus. Nós temos que começar a voltar à essência da adoração verdadeira. A capa representa para Ruth algo muito mais que somente uma capa. Representa proteção, representa provisão e uma forma de propor casamento. Quando Pedro veste a capa, ele compreende que tudo que viveu ao lado de Jesus
propunha a ele todo o tempo um relacionamento real. E Pedro ainda estava superficial com Jesus. Pedro ainda vivia aqui, ó. Aqui. É como fala, águas nos ardelhos, água nos joelhos. Não, nós temos que mergulhar. É tempo de estar na presença do Senhor mergulhada. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Só água nos pés não está o suficiente na minha vida. Eu preciso de mais, porque o Senhor é o fôlego que eu respiro. Como terei mais se eu não tenho buscado a tua presença? Se eu estou em lugares errados, se eu não leio a tua palavra, se eu não tenho comunhão contigo, se eu não estou com as pessoas certas, como ter mais? Como ter mais? Pedro compreendeu que a capa representava: eu não preciso mais ter vergonha. Eu não preciso mais ter culpa. Eu não preciso mais andar cabisbaixo porque neguei. A primeira pessoa que Jesus pergunta quando ressuscita é de Pedro. Cadê Pedro? Imagina, ele está lá 3 dias resolvendo as coisas do espiritual. E aí ele volta e fala: cadê a Gabi? Cadê a Jael? Cadê a Marcela, minha filhinha, minha ovelhinha? Cadê? Isso é fantástico e tremendo. E o Senhor, ele pergunta pelo nosso nome. Ele entendeu que propunha uma aliança. Ele voltou Ele não voltou porque ele não estava aliançado. Ele decidiu se aliançar naquele momento em uma conversão verdadeira. Sem disfarce. Sem máscara. O amor de Ruth por Noemi, sua sogra, fez com que ela estivesse na genealogia por meio de Boaz. Lembra que eu falei aqui que era para que o nome do falecido não fosse esquecido? Quem é que lembra do falecido? A genealogia está Boaz. Não está o nome do falecido. Está Boaz. Está Boaz. Porque Deus faz assim. Nós não entendemos agora. Mas se nós perseverarmos e mergulhar, nós vamos entender. Eles se casaram, teve um filho chamado Obed. Jesus nos convida nesta tarde, nesse último encontro de mulheres, na qual Deus falou tão fortemente ao nosso coração, pelo menos no meu, falou tão grandiosamente. Ele nos convida nessa tarde a renovar a nossa aliança com Ele. Como Ruth, que não o servia, porque Ruth veio de Moabe, mas ela decidiu: Noemi, o teu Deus é o meu Deus. A partir de hoje, Noemi, eu quero servir ao teu Deus. Uma decisão. E Pedro, que o conhecia, mas se converteu. Então temos 2 situações: a pessoa que não conhece, mas a pessoa que vive e conhece. Pedro compreendeu qual a largura, a altura, o comprimento e a profundidade do amor de Cristo por sua vida, pela igreja, e transmitiu durante sua vida esse amor. Pedro foi fiel até o fim. Onde Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Pedro e Ruth nos ensina esse amor que João diz: amem uns aos outros. Porque esse é o dever do corpo de Cristo, da igreja, como Cristo sendo cabeça. Se Cristo nos amou, por que odiamos o nosso irmão?
E se odiamos ao nosso irmão, a palavra diz, somos mentirosos. Senhor, eu te louvo, chora no louvor, reteté, charamanaia e tudo muito mais, com direito até a bônus. Mas odeio o irmão. É mentiroso, a palavra fala. É mentiroso. Porque precisa haver perdão. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, não tem presença de Deus. Se eu odeio o meu irmão, eu não amo a Deus. Porque como posso dizer que amo a Deus que não vejo e odeio o meu irmão que vejo? Então que nesta tarde nós possamos entender esse amor de Jesus. A Maria Eduarda vai pôr um vídeo, eu gostaria que você se atentasse muito para esse vídeo. Se você estiver aí no fundo e não conseguir ler, senta mais aqui na frente, tá? E se tiver como apagar essas luzes aqui, eu acho que vai ficar melhor. Medita nesse louvor e se atente para esse vídeo. Que a presença do Espírito Santo fale ao seu coração. Que o Senhor as capacite a entender esse amor. A palavra, enquanto a Duda prepara ali, a palavra diz lá em Mateus que quando Jesus estava no Getsemane, a palavra fala que ele levou João, Tiago e Pedro. E ele fala, fique aqui que eu vou ali. E a palavra fala que ele agonizou. A palavra fala que ele... o corpo dele saía suor de sangue de tanta agonia. Daquilo que ele sabia que ele viveria. Dos nossos pecados sobre ele. Da missão que ele deveria cumprir. Se nós entendermos esse amor de Jesus pelas nossas vidas, nós vamos errar menos. Nós vamos pecar menos. Nós vamos julgar menos. Nós vamos falar mal menos. E acolher e amar mais. Porque esse amor nos amou. Amém? Must you die?
sentas em minha e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus pés. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, eu sei que vai, eu sei que vai. O grande dia haverá de chegar, quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. Eu e você cantaremos em uma só voz a Ele, a Ele, a Ele. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Eu terei de cantar, Senhor, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, e eu irei. Quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Amém? Que para algumas pessoas é perda e fracasso, para o Senhor é ganho. Mas o Senhor, Ele veio nessa tarde nos dizer que vai valer a pena. Amém. Valeu a pena. O sacrifício dele valeu a pena. Porque aqui foi representada, como eu disse, eu não gosto de pensar nisso, mas aqui esse vídeo foi representado com pessoas. Será que nós teríamos coragem de entregar um filho por essas pessoas que estavam no trem? Viciados, ladrões, prostitutas, será que nós teríamos essa coragem? E Deus fez isso. Mas um dos atributos de Deus, Ele entregou o seu único filho. Seu único filho. Ele entregou para morrer por mim e por você. Nós nem tínhamos nascido ainda. Nós nem tínhamos pecado ainda.
E aquilo que aconteceu na cruz já tinha remido o meu e o seu pecado. Ele quer muito mais de nós do que somente cumprir protocolos ou religiosidade. Sabe, Deus quer muito mais de nós. Deus quer um tempo verdadeiramente com Ele, de comunhão, de um coração quebrantado, um espírito compungido. Deus quer muito mais de nós como mulheres. Mulheres que têm propósito, mulheres de propósito. Deus quer muito mais de nós do que somente picar cartões. O Senhor, Ele não exige nada. Ele é paciente, Ele é longânimo, Ele é um Deus de amor. Ele não vai fazer nada que você não queira. Mas Ele escolheu pela sua vida, ainda quando você nem conhecia Ele. Ele escolheu pela minha vida, quando eu nem sabia quem era Jesus Cristo. Ele me amou e me lançou. E hoje nós temos a oportunidade de adorá-lo em espírito e em verdade. O que nós temos feito para Ele? Eu creio que tem mulheres aqui adoradoras. Eu creio nisso. O Espírito Santo fala ao seu coração. Se coloque de pé, eu quero orar para encerrar essa palavra. Você que quer uma reconciliação com Deus, faça sua oração em seu lugar. Se reconcilie com Deus. Sabe, todos os dias nós temos a oportunidade de nos reconciliar com Ele. Todos os dias. Todos os dias Ele está de braços abertos, nos esperando. Quantas de nós aqui que somos mães, que não esperamos os nossos filhos de braços abertos? Que dirá o Senhor? Amém? Senhor, eu quero te louvar, Paizinho, te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor fez nesses dias de encontro, a Deus. Sei que o Senhor trabalhou em nosso coração, sei que o Senhor ministrou em nossas vidas, ó Deus. Sei que o Senhor vai ministrar esse amor, Pai, que ainda é tão difícil de compreendermos muitas vezes, Deus. Mas Deus, sei que o Senhor vai nos mostrar, como a pastora disse, o nosso Deus, Ele se revela a nós de acordo com aquilo que nós conhecemos e aprendemos. Por isso, Deus, eis-nos aqui, Papai, com o coração voltado para Ti, Pai, com o coração quebrantado, com o coração, Senhor, disposto a Te obedecer todos os dias, Pai. Nós não queremos viver somente, Pai, de aparência, mas nós queremos estar mergulhadas na Tua presença. Nós queremos chegar na fila do mercado e sermos diferentes, sim. Nós queremos, Senhor, chegar na fila de algum lugar que esteja lotado e sermos pacientes. Nós não queremos andar com a multidão, nós queremos ser Pedro, Tiago e João, que esteve junto e perto de Ti, Pai. Porque somente os íntimos se aproximam de Ti. Por isso nós queremos, Pai, Te louvar, ó Deus. Te agradecer e Te agradecer por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos instruído, o Senhor tem nos capacitado. Obrigado, Jesus, porque se não fosse o Senhor no sacrifício perfeito, então o que seria de nós, Pai? Mas através da Tua obediência a Deus, nós temos o acesso livre a Ti, ó Deus. O véu foi rasgado, o templo foi destruído, mas em 3 dias Ele reconstruiu o templo e Ele estava falando dele. Obrigado, Jesus. Obrigado porque eu sei que não foi fácil. Muitas vezes fazemos um machucadinho tão pequeno e sentimos tanta dor. Imagine o Senhor quando foi espancado, humilhado, e o Senhor não abriu a boca para se justificar, porque o Senhor ouviu a voz do Pai. O Senhor foi obediente à morte de cruz. Por isso nós Te louvamos, porque o Senhor ressuscitou ao 3º dia. E hoje, Pai, as nossas vidas foi lavada, remida. O resgatador nos resgatou.
O grande eu sou e o poderoso de Israel entregou seu próprio filho para nos resgatar do império das trevas e nos trazer para o reino do seu filho amado. Te louvamos, ó Deus, e te agradecemos. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.